Hum. Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus e todos os canais que nos seguem, você que está zapeando aí pela internet, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui com o Felipe Albani, que é coordenador do Sejus, para mais um estudo da Revista Espírita de 1859, do mês de setembro. O tema que nós vamos falar no vídeo de hoje é processo para afastar os maus espíritos. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Carla. Muito bom dia para você que está começando aqui com a gente hoje. E boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver aí procurando aí. Achou o nosso canal falando sobre espiritismo e especialmente a Revista Espírita, que é o laboratório de Allan Kardec. Então, aproveitar para saudar a galera do canal Paz e Bem, galera dos Tejus e todo mundo que quer conhecer um pouco mais dessa obra fantástica que Kardec nos deixou. E hoje a gente vai trazer o primeiro texto da revista de setembro de 1859, que é Processo para afastar os maus espíritos. A gente sempre pensa, né, que a gente está obsidiado, que a gente está meio voltado com determinadas coisas, e Kardec vem aqui esclarecer alguns pontos que eu acho muito interessantes. Quem tiver mais curiosidade pode depois pegar o livro dos médiuns, que nós estudamos aqui também no canal. Basta dar uma zapeada aqui em programas antigos que vocês vão ter acesso e ter uma noção de como já trabalhamos sobre esses temas. E justamente aqui, o que Kardec nos traz? Primeiramente, ele coloca uma situação que não é muito incomum acontecer em determinadas reuniões, mas nem sempre as pessoas dão o devido cuidado ou a devida seriedade ao tema. Ele fala que a intromissão dos espíritos enganadores nas comunicações escritas, mas também nas faladas, podemos acrescentar hoje, é uma das maiores dificuldades do espiritismo, porque vários não têm o menor escrúpulo em tomar nomes supostos e até mesmo nomes respeitáveis, assim, olha, de coisas assim fora do comum. E, vamos ser bem sinceros, muita gente mesmo que se diz estudiosa do espiritismo cai em esparrelas muito grandes. E aí o Kardec continua. Se alguns espíritos um pouco mais escrupulosos se detêm ante a ideia de um perjúrio ou uma profanação, outros juram tudo o que quisermos, assinam todos os nomes, riem-se de tudo e afrontam a presença dos mais venerados signos, de onde se conclui que entre as coisas que podem ser chamadas processos não há nenhuma fórmula ou nenhum expediente material que possa servir de preservativo eficaz, por exemplo, um amuleto, sei lá, qualquer coisa que você possa considerar material, não adianta. Isso, pelo menos, é o que a gente consegue entender, aquilo que a gente consegue perceber. E aí, o que Kardec diz? Neste caso, dir-se-á que nada há a fazer se não deixar de escrever, o que também é complicado, porque afinal a mediunidade existe e vai continuar existindo. E aí o que Kardec menciona a importância também da mediunidade quando diz, pelas comunicações espíritas ele se revela, se desmascara, ficamos sabendo com quem tratamos e como podemos combatê-lo. E lembrando que esse combate não significa que a gente vai matá-lo de novo, que afinal já está desencarnado, mas de qualquer forma que a gente pode evitar que essa influência permaneça, especialmente junto do médium. Então, o que fazer? E ele continua falando. Espíritos constituem todo o mundo. Se fosse levantado o véu que nos oculta, que deixa a gente sem entender, sem ver esses espíritos ao nosso redor, a gente veria ao nosso redor e vendo, seguindo ou nos evitando segundo grau de simpatia e, é claro, também a crise é diferente, já que a gente não tem nenhuma forma de sintonia ou de relação com eles. E o que é importante lembrar? Os espíritos são os próprios homens, seres humanos, despojados do seu envoltório grosseiro, que é esse bichinho aqui, que é o nosso corpo físico. Em todos os tempos, os seres humanos cometeram consequências, razão por que dizemos que sua influência independe da faculdade de escrever, e podemos acrescentar ao texto de Kardec, ao de falar, e todas as outras habilidades mediúnicas. Pensar que nos podemos subtrair a isso, continua Kardec, abstendo-nos de escrever, é fazer como as crianças que, fechando os olhos, pensam escapar um perigo. E é verdade, você fez assim, fechou o olho, acabou. Não, não é assim não. Continua a situação, porque a mediunidade independe dos meios, ela continua, inclusive, por meio do pensamento,
já que eles influem também em nossos pensamentos. E aí Kardec continua. A intromissão dos maus espíritos nas comunicações espíritas não é, portanto, um perigo do espiritismo, pois se perigo há, continua e continuará sempre existindo, independentemente disso. Dito isso, é preciso que nos convençamos do seguinte: é apenas uma dificuldade, mas sobre a qual é fácil triunfar se a isto nos dedicarmos de maneira mais conveniente. Então, não é que a gente deva simplesmente não exercer mais a mediunidade. O caminho é exatamente o outro. E aí o que Kardec continua. Os maus espíritos só vão aonde alguma coisa os atrai. Para pensar bem, se tem um amiguinho aí meio complicado junto de nós, ele não chegou à toa. Quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou pelo menos pontos fracos dos quais esperam tirar proveito. E eles nos conhecem bem, porque afinal eles têm a visão espiritual da nossa vivência. E aí continua Kardec. Em todo caso, está visto que não encontra uma força moral suficiente para os repelir. Também tem essa outra questão. Para a gente conseguir o afastamento deles, é preciso também que a gente tenha uma força moral para não se deixar levar por esses pensamentos. E especialmente se a gente tem isso muito bem fundamentado, eles sequer se aproximam com relação a isso. Continuando. Entre as causas que atraem, devemos colocar, em primeiro lugar, as imperfeições morais de toda a espécie, porque o mal sempre simpatiza com o mal. Portanto, se você tem um instinto assassino, eu vou atrair, muito provavelmente, irmãos desencarnados com essa mesma intenção. Se eu tenho uma tendência para outro tipo de atitude que prejudica nossos irmãos de jornada, também vamos atrair irmãos nessas condições. E, em segundo lugar, continua Kardec, a demasiada confiança com que são acolhidas as suas palavras. Vai lá, o Espírito coloca aqui, ó, Jesus de Nazaré, o outro coloca Siddhartha Gautama, o outro coloca Bezerra de Menezes. Então, nisso as pessoas vão confiando, vão deixando. Então, o Espírito meio que se faz. Ele está desencarnado, sim, mas isso não significa que ele não queira seduzir ou envolver encarnados. Isso é uma forma realmente de tentar nos colocar em situação em que eles possam nos influenciar de uma forma que a gente não pense de outra maneira, a não ser com o que eles falam. Continua Kardec. Quando uma pessoa honesta é por eles enganada, pode ser por duas causas, que afinal a pessoa está no caminho do bem a princípio. Mas aí tem as causas. Primeiro, uma confiança absoluta que a leva a prescindir de todo exame. Ou seja, eu conheço esse espírito, aceito tudo que ele fala. Não é assim. Segunda coisa é que as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos que dão entrada a maus espíritos desejosos de descobrir as menores falhas da couraça. Estamos num planeta em que ainda estamos em processo evolutivo, mas ainda temos tendências muito difíceis a serem vencidas. E eles, claro, estão sempre de olho na gente, especialmente se a gente procura se educar, conforme a gente tem dentro da nossa doutrina a questão da autoeducação. Isso é um processo, a gente não muda do dia para a noite. E, por um lado, apesar de a gente ser um inconveniente, por outro, é um alerta para nós mesmos, exatamente para que a gente não caia nessas ciladas que muitas vezes a gente coloca. Primeiro, eu conheço tal espírito, vou aceitar tudo que ele fala. Não pode. Segundo caso, é exatamente esse, de achar que as coisas eu sou perfeito, ponto final. Não. Isso também é uma coisa que não somente o médium ostensivo precisa ter, mas toda a equipe que trabalha nessas reuniões em que ocorrem essas comunicações. E aí, continuando, Kardec. Falamos de uma certa... não falamos do orgulho e da ambição, que são mais do que entraves. Falamos de uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, das ideias preconcebidas que esses espíritos sabem explorar com habilidade, lisonjeando-as. Então, o espírito que elogia muito e tal, pode contar que ele não está com boas intenções. É por isso que eles usam
todas as suas máscaras a fim de nos inspirar mais confiança. E eles vão tentando seduzir de todas as maneiras. Continua Kardec. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, pois a ninguém pode enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Uma palavra dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar de boa fé, por ignorância ou por fatuidade. Outros só agem por astúcia, ou seja, eu estou aqui para afrontar mesmo e numa com barulho desses. E aí, Kardec já começa a dar as orientações. Primeiramente, é não atraí-los. Fácil, né? Só que não. Evitar, mas a gente pode passar a exatamente começar a vigiar esses pensamentos. Então, Kardec coloca evitar tudo quando lhes possa dar acesso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Entretanto, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. E aí, tem uma mensagem que foi enviada pelo Espírito São Luís. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o seguinte: por maior que seja a legítima confiança que vos inspiram os espíritos que presidem os vossos trabalhos, é recomendação nunca por demais repetida que deveis ter sempre presente em vossa mente quando entregardes aos vossos estudos. Pesai e refleti. Ou seja, a gente precisa ter cautela sempre. Não aceitar tudo que vem dos espíritos de maneira sem nenhuma forma de crítica. E aí continua o São Luís. Submeter ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberdes. Desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, não vos esqueçais de pedir os necessários esclarecimentos para vos orientar. E aí volta Kardec. A linguagem dos espíritos sérios e bons traz um cunho que torna impossível nos enganarmos, por meio que tenhamos de tato, raciocínio e de hábito de observação. Por mais que disfarcem suas torpezas com um véu da hipocrisia, os maus espíritos jamais podem representar indefinidamente o seu papel. Deixam sempre, de alguma forma, as unhas de fora, unhas inclusive precisam cortar. Do contrário, se sua linguagem fosse imaculada, ou seja, aquela linguagem belíssima, sem nenhuma forma de que pudesse deixar a desejar, seriam bons espíritos. A linguagem dos espíritos nos dá, assim, o verdadeiro critério para o qual podemos julgá-los. Segundo a linguagem, a expressão do pensamento, ou melhor, sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Então, é esse o caminho que Kardec nos orienta. E aí ele coloca, primeiramente, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Os maus espíritos que nos procuram induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de provocá-lo, querem ser acreditados sob palavra. E esse é um ponto delicado. Eles não aceitam nenhuma forma de crítica, nenhuma forma de questionamento. E aí, continua Kardec. Os principais caracteres que denotam a origem das comunicações espíritas. Primeiramente, espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre e elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Já os espíritos inferiores demonstram baixeza, presunção, arrogância, jactância ou acrimônia. Ou seja, uma linguagem completamente distinta daquela que eu imagino de espíritos que estão em condições bem mais elevadas do que a nossa. O segundo ponto, que os bons espíritos só dizem o que sabem. Eles se calam ou confessam sua ignorância relativamente ao que não sabem. Já os maus falam sobre tudo com segurança, se importarem com a veracidade. A terceira, que a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, assim, na forma, pelo menos no conteúdo. E os pensamentos são sempre os mesmos em qualquer tempo e lugar. Se duas comunicações com as mesmas assinaturas que contarem em oposição, uma delas, evidentemente, como Kardec utilizou aqui, apócrifa. E a verdadeira, essa será aquela onde alguma desminta o caráter conhecido do personagem.
Ou seja, é preciso estar coerente com o caráter da pessoa que assinou. Continuando. Quando uma comunicação apresenta um caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhuma falha, emana de um espírito elevado, seja qual for o seu nome, até porque isso pouco importa. Se contiver uma mistura de coisas boas e ruins, será de um espírito comum. Se ele se apresentar como será de um espírito impostor. Se ele se apresentar com um nome que não pode justificar. Então, aí a gente vê algumas dicas importantes e que, infelizmente, boa parte do movimento espírita não segue. 4. Os bons espíritos jamais ordenam. Eles não impõem, mas aconselham. Se não forem ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens e querem ser obedecidos. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. 5º tópico. Os bons não adulam. Aprovam quando fazem bem, mas sempre com reservas, porque sabe que nós somos vaidosos antes de mais nada, mesmo a gente tentando se controlar. E aí é o que continuando Kardec. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade. É muito interessante isso. E procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem querem apanhar. Então, é um cuidado realmente muito delicado para todo e qualquer médium ostensivo. E nós também, né? Porque afinal também somos médios de algum grau. O 6º tópico. Os espíritos superiores se sobrepõem às questões, aqueles detalhezinhos da forma, em todas as coisas. Para eles, o pensamento é tudo e a forma nada vai. Somente os espíritos vulgares, como diz Kardec, os espíritos imperfeitos, podem negar a importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias realmente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade, de embuste. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que mínimos detalhes, igual falava um antigo personagem de um programa humorístico, pode contar, não é um espírito que esteja numa categoria positiva, uma categoria elevada. Às vezes é muito inteligente, mas moralmente está muito aquém dessa condição que quer se apresentar. O 7º, desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos. Sem comentários. 8º, desconfiar daqueles que apresentam com muita facilidade com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com maiores reservas. Muito cuidado mesmo, porque todo cuidado é pouco. E sempre querem usar isso, porque afinal é mais fácil seduzir ou envolver com nomes venerados, respeitados, do que com outros nomes, ou até mesmo nomes desconhecidos. O 9º, os bons espíritos são muito escrupulosos no que podem aconselhar. Então, eles só trazem conselhos mediante um objetivo sério e extremamente ou eminentemente útil. O 10º, que os bons espíritos só prescrevem o bem. E em 11, os bons espíritos só aconselham coisas perfeitamente razoáveis. Toda recomendação que se afaste da linha reta, do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denota um espírito ilimitado e ainda sob a influência dos preconceitos terrenos. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter, o tipo de orientação que ele pode nos trazer. 12. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem também por sinais materiais, mas quais não podemos nos enganar. Sua ação sobre o médium é por vezes violenta e provoca na sua escrita movimentos bruscos e irregulares. Uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e suavidade dos bons espíritos. Então, se o médium está muito agitado, no geral, são espíritos em condições inferiores. Os médiuns que, quando um espírito mais elevado da comunicação, você sente um envolvimento tranquilo, uma calma, uma paz, porque são espíritos que já estão numa categoria realmente mais elevada. O antepenúltimo, 12. Os espíritos maus e imperfeitos se assim. É o 13 agora. Outro sinal de sua presença é a obsessão. Os bons espíritos jamais obsidiam. Os maus se impõem em todos os momentos e ficam ali perturbando de maneira muito frequente o médium ostensivo. E o 14º tópico entre os espíritos imperfeitos, aos que estão ali apenas para fazer uma brincadeira. Eles nem sempre virão
com o objetivo apenas de maltratar ou causar impacto. Às vezes vão por diversão também. E o que o Kardec também menciona, e por isso que ficou alerta para todo mundo. Na falta de escrita, o espírito malévolo tem 1001 modos de agir e enganar. Para ele, a escrita é um meio de persuasão, mas não é a causa. Para o médium, é um meio de esclarecer-se. E aí coloca um exemplo muito prático. Um dia veio-me um senhor que não conhecia e me disse que era médium. Recebia comunicações de espírito muito elevado que o tinha encarregado de vir a mim, fazer uma revelação relativa a uma trama que, na sua opinião, era urdida contra mim, por parte de inimigos secretos que designou. E acrescentou: quer que escreva em sua presença? Ele disse: com prazer, disse Kardec. Mas, para começar, devo dizer-lhe que esses inimigos são menos temíveis do que o senhor supõe. Sei que os tenho. Quem não tem? Mas os mais encarniçados, em geral, são aqueles a quem mais beneficiamos. Ter consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a alguém. Aqueles que me fizerem mal não poderão dizer o mesmo, e entre nós Deus será juiz. Contudo, vejamos o conselho que o Espírito quer dar-me. Então aquele senhor escreveu o seguinte: ordenei-a, nome do fulano, que facho de luz dos bons espíritos, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre seus irmãos, que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser. Gente, olha só, não precisa dizer mais nada, né? Mas continua a mensagem. Porque estou entre os eleitos prepostos por Deus para velar pela salvação dos homens e porque venho de anunciar a verdade. Kardec falou: é bastante, eu disse, não vale a pena continuar. Este exórdio é suficiente para mostrar o tipo de espírito com quem o senhor está tratando. De apenas uma palavra. Para um espírito que quer ser astucioso, ele está muito desajeitado. E é claro que esse médium certamente não tinha lido nem o Instruções Práticas que estava publicado à época, muito provavelmente. E aí continua Kardec contando essa história. Esse senhor pareceu bastante escandalizado do pouco caso que eu fazia do seu espírito, que tiver a ingenuidade de tomar por algum arcanjo ou por algum santo de primeira classe, vindo especialmente para ele. Disse-lhe eu: esse espírito põe as unhas de fora nas poucas palavras que acaba de escrever. Convenhamos que não sabe muito bem esconder o seu jogo. Para começar, ordena. Portanto, quer ter o Senhor na sua dependência, o que é característico dos espíritos obsessores. Chamam de facho de luz dos bons espíritos, linguagem sofrivelmente enfática e ambígua, muito distanciada da simplicidade que caracteriza a dos bons espíritos. Por ela lisonjeia o seu orgulho, exalta a sua importância, o que basta para torná-lo suspeito. Ele se coloca sem nenhuma cerimônia entre os eleitos prepostos de Deus. Isto é jactância indigna de um espírito realmente superior. Por fim, ele me disse que devo crer cegamente. Olha só, continua Kardec. Isto coroa a obra. Eis aí o estilo desses espíritos mentirosos. Eles que querem que neles acreditemos sob palavra, pois sabe que num exame sério tudo tem a perder. Com um pouco mais de perspicácia, poderia ter visto que não me vergo às belas palavras, que agia muito mal prescrevendo-me uma confiança cega. Daí concluo que o Senhor é um joguete de um espírito que o mistifica e abusa da sua boa-fé. Aconselho a prestar muita atenção a isto, porque se o senhor não se guardar, poderá ser vítima de uma ação prejudicial. Então, com essa recomendação, a gente encerra esse texto de Kardec, trazendo para a gente essa recomendação que serve, na verdade, para cada um de nós. Então, podemos não ser médiuns ostensivos, mas fiquemos atentos aos pensamentos que nos assaltam, que tipo de ideias a gente costuma ter e que tipo de pensamentos costumam vir, especialmente quando estivermos parados sem fazer nada. É o pior momento e é o momento mais adequado para que eles possam agir. Então, Carla, foi essa minha contribuição de hoje aí, para a gente poder tratar com os nossos irmãos aí do canal Paz e Bem. Legal.
Obrigada para vocês que nos viram, lembrando do estudo da Revista Espírita, nós vamos até falar sobre isso agora mais para frente, o quão importante é isso para a nossa elevação espiritual, inclusive no plano espiritual, quando a gente desencarna, e um beijo grande. E, por favor, compartilhem, estudem os conteúdos do canal, se inscrevam. Nós também temos bastante conteúdo no canal do Sejus, muito dele produzido pelo Felipe. Então, vamos juntos, juntas e juntos. Um beijo grande. Obrigada, Felipe. Um forte abraço para todo mundo e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tchau. Paz e bem, gente.